Olá, tudo bem com você? Semana passada, uma notícia ganhou vários sites de informação científicos populares, foi divulgado em vários canais, em jornais, dando conta de que cientistas haviam desenvolvido embriões sintéticos sem espermatozoides, óvulos ou fertilização. Inclusive, eu divulguei aqui no meu Instagram, se você não segue, está convidado aí, Michelson Borges no Instagram, aí está a notícia. Só que eu, claro, fiquei curioso, fui conferir. Eu tenho o hábito de, sempre que vejo assim, uma notícia dessas assim mais cientificamente alarmantes, né? Eu vou até a matéria e procuro ler, inclusive, o artigo original, para ver se a informação foi bem transmitida pelos jornalistas científicos, e nem sempre isso acontece, né? Por exemplo, essa matéria aqui, que se não me engano foi divulgada no Globo, o título diz assim, então, né? Cientistas desenvolvem embriões sintéticos sem espermatozoides, óvulos ou fertilização. O que você pensa logo que lê um título desse? Criaram vida artificial sem necessidade de células reprodutivas. É o que parece, né? Experimento com camundongos ainda está distante da realidade para humanos, mas abre debate ético sobre criação de partes do corpo humano em laboratório. Ok, está longe ainda de ser algo, né, feito com seres humanos, foi feito com ratos, mas ainda parece que criaram alguma coisa a partir do nada, né? Então, quando a gente lê a matéria, mais para o fim, e geralmente, né, mais lá para baixo é que a gente encontra as ressalvas, procure desenvolver esse hábito também, quando você vira alguma chamada assim meio alarmante, né, estrambólica, contundente demais, um título que promete, mas como a gente vai perceber, não entrega aqui. Leia a matéria também, o primeiro parágrafo, o segundo, e se tiver tempo, vá até o fim, você vai ver como lá para o fim algumas informações vêm ali, né? No caso aqui é o que acontece, olha, mais para o fim da matéria a gente lê o seguinte: é um avanço nunca visto, mas não se trata da descoberta de vida artificial. Ora, mas não disseram no título que eram embriões sintéticos? Na maioria dos casos, a experiência não deu certo. E mesmo quando foi bem sucedida, o resultado foi um conjunto mal formado demais para ser confundido com um embrião verdadeiro. Era tão disforme aquilo que obtiveram, quando deu, aspas, certo, que não podia nem ser chamado de um embrião. Alguns cientistas nem mesmo aprovam o termo embrião sintético, porque não se trata disso. Gente, é lamentável, né? Como ver assim o sensacionalismo quando ele se sobrepõe aos fatos. Infelizmente, leitores desatentos sairão com a informação falsa do título, como eu escrevi aqui então no meu post no Instagram. Qual é o título? Vamos relembrar? Cientistas desenvolvem embriões sintéticos sem espermatozoides, óvulos ou fertilização. Aqui está para você ver como realmente saiu no jornal, certo? Olha, ao longo desses meus 30 anos de criacionista, porque você sabe da minha história, eu já fui evolucionista, né? Até meus 18 anos ali, quando eu cursei Química no ensino médio, conheci primeira vez um criacionista e estudei muita coisa com ele, li muita coisa até tomar minha decisão de abandonar o darwinismo e me tornar um criacionista. Nesses 30 anos de divulgação do criacionismo no Brasil, eu já me deparei com muitas dessas notícias com títulos que prometem, mas matéria que não entrega, com informações falsas que tentam induzir na cabeça das pessoas a ideia de que vida poderia surgir a partir da não vida, que é a base da teoria da evolução das espécies, né? A base da teoria darwinista ou evolucionista, né? De que a vida poderia surgir sem a interferência de um agente externo, de um designer, de um criador, indo, obviamente, totalmente de encontro com aquilo que os criacionistas ensinam, que a vida foi criada perfeita, que a vida foi criada por um Deus todo-poderoso, inteligente, obviamente, porque ela revela design. Quando você encontra máquinas com informação, informação em níveis absurdos, o que você pensa a respeito disso? Esse computador, ou esse celular que você está usando, ele poderia ser resultado de causas naturais? Aí existe um hardware, aí existem componentes interconectados, planejados para funcionar desse jeito, e aí existe muita informação. Sem informação não há máquinas e nem vida, tampouco. Mas quando as pessoas veem uma borboleta, veem um pássaro, um peixe, uma planta, algumas delas pensam, a natureza é sábia. Ou então,
a evolução é maravilhosa. Como assim? Como se a natureza tivesse uma mente inteligente capaz de projetar coisas, como se o acaso e as mutações aleatórias filtradas por seleção natural fossem capazes de trazer à vida a sua complexidade conhecida. E graças a Deus hoje conhecemos muito mais do que Darwin conhecia no tempo dele. Hoje nós dispomos de microscópios que nos fazem compreender um pouco mais da complexidade de uma célula, por exemplo. Aqui atrás de mim, ali está, ó, onde meu dedo está apontando, é um livro que eu estudei na minha pós-graduação em biologia molecular. São mais de 1000 páginas tratando só da célula, das organelas, das funções celulares, do metabolismo, enfim, tudo que envolve a célula, a citologia. Um livro com esse volume, e não esgota o assunto, obviamente, para tratar de uma minúscula e invisível ao olho nu célula. Então veja só, né? Quando Darwin escreve suas ideias, ele não tinha microscópio capaz de investigar o interior de uma célula. Ele não tinha a mínima ideia de que nós temos bilhões, trilhões de máquinas moleculares funcionando dentro de nós para que nós possamos existir. Nanomáquinas como a quinesina, por exemplo. Ele não tinha a mínima ideia de que ribossomos costuram aminoácidos produzindo proteínas para que nós possamos existir, que as mitocôndrias são usinas de produção de energia microscópicas com milhares de turbinas ali dentro, nesse momento, aos trilhões dentro de você, funcionando para você ser quem você é e existir como você existe. Então, eu fico como jornalista e como estudante de biologia muito desapontado quando vejo notícias como essas que induzem as pessoas a pensar que a vida é uma coisa tão rudimentar que poderia surgir e que, ou então que cientistas teriam feito sinteticamente, né, a vida a partir de não vida. Na verdade, é um tipo de notícia que já aconteceu há tempos, eu vou deixar aqui na descrição alguns links para você. O que eles fazem é pegar partes daquilo que a gente chama de vida, né? E com esses materiais, eles vão trabalhando para obter alguma coisa que nem se aproxima de vida sintética. Esse é o fato. O ideal, o correto para provar que vida pode surgir da não vida, é que eles tivessem que fazer os próprios tijolos. Porque é muito fácil você pegar tijolos prontos, empilhá-los, colocar ali uma argamassa e dizer que você criou uma casa, não é? Agora, eu queria que a pessoa tivesse que fabricar a própria, não só o tijolo, mas fabricar também o barro, fabricar as partículas que compõem o barro, fabricar a matéria e dali organizá-la para que pudesse, num momento, ter a vida. Mas nós estamos muito longe disso e nunca chegaremos a isso, na verdade. Eu já comentei aqui no canal e repito, né? O meu TCC da pós-graduação de Biologia Molecular, eu fiz numa universidade secular, inclusive, na Cândido Mendes do Rio de Janeiro, não foi numa universidade cristã, confessional. O meu TCC analisou o que há de mais recente, eu investiguei muitos artigos científicos e livros, o que há de mais recente no assunto origem da vida a partir da não-vida. Eu pensei, será que ao longo desses últimos 50, 60, 70 anos, com tantas pesquisas nessa área, alguém propôs algum mecanismo, algum cenário viável para que a vida pudesse aparecer a partir da não-vida? Minha surpresa foi zero ao perceber que, mesmo depois de tantas décadas, ainda não existe uma solução para o mistério. A origem da vida continua sendo um mistério. E o meu trabalho mostrou isso. Graças a Deus, tirei nota máxima lá na instituição e, embora se trate de um trabalho de cunho criacionista, né, eu não precisei falar de criacionismo, de Deus, e nem deveria, obviamente, por ser uma universidade secular, mas, mais uma vez, ficou demonstrado que a base da teoria da evolução ela já desmonta ali mesmo, né? A vida não surge, a vida não aparece a partir da não-vida. As provas que Louis Pasteur nos ofereceu há tanto tempo continuam valendo. Vida só pode provir de vida. E nós entendemos que Deus é o criador da vida e ele cria a vida aqui neste mundo e no universo. Então, eu só posso aqui manifestar o meu repúdio, a minha insatisfação com essa mídia tendenciosa, que favorece um modelo falido, que favorece um modelo ainda não demonstrado cientificamente, embora pose dessa forma. A macroevolução nunca foi demonstrada de maneira científica, ela é unicamente aí uma filosofia científica, né? O que nós podemos demonstrar com muito mais segurança é que informação genética, máquinas moleculares e coisas assim complexas
apontam, sim, para um design inteligente, para uma criação inteligente, exatamente como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versos 19 e 20. Os atributos invisíveis de Deus, tanto seu eterno poder quanto a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus criou. Então, se você analisar a criação de uma forma sem essas lentes construídas por um ensino darwinista, sem essa lavagem cerebral que é feita nos bancos escolares e na imprensa secular também, você verá o óbvio, que as digitais do Criador estão lá, de que se há informação, existe uma fonte informante. Se há um design, existe um designer. Isso é óbvio, isso é tão claro. Mas é preciso se desvencilhar dessa doutrinação. Infelizmente, uma doutrinação que ocorre nas universidades, nas escolas e também nessa imprensa manipuladora. Nós possamos ter uma visão crítica das coisas, analisar mais a fundo as informações que nos são passadas e desenvolver um pensamento claro, capaz de se posicionar nesse mundo de ideologias que posam de ciência, mas não são, são mera filosofia. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.